A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para você que não me conhece, aqui é o Presbítero Reis e eu quero levar até você a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós temos um tema, talvez até um pouco polêmico, mas ao mesmo tempo é esclarecedor. Por quê? Porque está pautado na palavra do nosso Deus. E aliás, aproveitando, se você gostar desse tema, dá um like aí, se inscreva no nosso canal ou dê sua opinião e ainda se preferir, tem um link aí embaixo onde você pode se aprofundar cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o seguinte tema: confiamos plenamente em Deus? Deixa eu repetir para você. Confiamos plenamente em Deus? Sabe, querido, por quê? Porque nós vamos ver hoje que muitas das vezes, talvez até de uma forma imperceptível, nós fazemos o nosso culto, né? A liturgia do culto ela acompanha muitas vezes em algumas igrejas que nós chamamos de campanha, e na verdade nós vamos ver que tem coisas que não condiz com a confiança que nós deveríamos ter em Deus. Como assim, irmão? Deixa eu falar mais claro para você. Em Mateus capítulo 6, versículo 7 diz: "E orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos." Em Mateus também capítulo 6, versículo 8 diz: "Não façam como eles, pois vosso Pai bem sabe do que necessitais antes de pedir." Amém, querido? Então o que acontece? Quando nós fazemos uma campanha de 7 dias na igreja, e quando a pessoa leva sua carteira de trabalho durante os 7 dias, deixa eu falar para você, deixa eu te perguntar, isso é confiança ou é insistência? Quando alguém bate no peito e diz eu determino, a coisa tem que acontecer, no outro dia eu determino, a coisa vai ter que acontecer, isso é confiança ou é insistência? Responda você mesmo. Amém, querido? Porque a palavra de Deus diz aqui: não useis de vãs repetições. Nós não podemos ficar repetindo. É como aquele filho que fala para o pai assim, o pai diz para ele: olha, final do ano, o que você quer receber? Ele fala: pai, eu queria receber uma bicicleta. Ele: tá bom, eu vou te dar. Mas no outro dia ele fala: pai, e aí a bicicleta? Não, eu já disse que eu vou te dar. Não, pai. Então, na verdade, querido, é o que eu digo, inconscientemente estamos fazendo coisas na igreja que na verdade é uma insistência, mas aos nossos olhos é normal. E como eu disse, é um tema polêmico. Por quê? Porque sem querer ficamos insistindo em um Deus, né? Uma resposta de um Deus, em que nós dizemos que confiamos plenamente. Vamos lá também, para que não fique só na minha palavra. Olha o que diz aqui a palavra de Deus, querido. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Se confiamos em Deus, querido, nós temos também que viver pela fé. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. "O meu justo, porém, viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele." Confiar no Senhor é ter fé, mas uma fé não pelo que se vê, mas uma fé pelo que se crê. Essa é a verdadeira fé. Aliás, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: "Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem." Interessante que como é que eu posso dizer que eu confio no Senhor, mas se não tiver o copo d'água ungido na igreja, a coisa não vai acontecer. Eu confio no Senhor, mas se não tiver uma vassoura ungida, se não tiver uma rosa, nada vai acontecer. Sabe, querido, volto a dizer, a confiança não é naquilo que se vê, mas é naquilo que se crê. O justo, ele vive da fé. O justo, ele vive da fé. A palavra de Deus, inclusive, ele fala que nós temos que viver por fé. Nós temos que viver por fé e não por vista. Amém, querido? Um outro ponto que nós podemos dizer se confiamos ou não em Deus é o quê? Esperar o tempo de Deus. E é interessante que esperar um tempo de Deus não é esperar uma resposta de acordo com o nosso querer, mas é esperar uma resposta de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Porque independente da resposta final de Deus, com certeza é o melhor que Ele tem para nós. Olha isso, quando você abre sua Bíblia, em 2 Coríntios, me segue aí, capítulo 12, versículo 8, diz assim, o apóstolo Paulo: "Nós já sabemos que ele orou ao Senhor 3 vezes por causa de um espinho na carne." Né? Esse aí é até um tema polêmico, mas não é isso que eu quero falar hoje, não quero me ater nesse assunto. Mas olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. "3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim. Ele, porém, me disse," versículo 9, "a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas." Para quê? Para que em mim habite o poder de Cristo. Olha o que diz no versículo 10.
pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Pois, quando estou fraco, então é que sou forte. Sabe, querido, quando nós entendemos o que Deus quer por fé, confiando plenamente, nós sabemos, como o apóstolo Paulo, que muitas vezes a porta está estreita, mas é aquela porta que vai nos levar à salvação. O caminho é estreito, mas é esse caminho que não nos deixa desviar por atalhos, que vão nos levar à perdição, vão nos levar à perca de uma fé, vão nos levar a nos desviar espiritualmente daquele que tanto faz por mim e por você, aquele que tanto tem feito por todos nós. Amém, querido? Para finalizar, vamos lá. Em Romanos capítulo 8, glórias ao Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28, olha o que diz aí. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, querido, todas as coisas. Esperar o tempo de Deus e aceitar a resposta de Deus é saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio Jesus entendeu isso. O próprio Jesus também esperava uma resposta do Senhor, mas o próprio Jesus respeitava a resposta. Uma coisa é você dizer, eu estou esperando a resposta. Outra coisa é você dizer, eu confio e eu respeitarei a resposta que Deus me dê. Ainda que não seja de acordo com a minha vontade, Ele tem o melhor para mim. E o próprio Jesus nos ensina isso. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, olha o próprio Jesus aí, ó. Indo um pouco adiante, Jesus prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, olha aí, vamos aprender, ó. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí eu pergunto a você, Jesus se viu livre da cruz? Sim ou não? Jesus queria passar por ela? Sim ou não? Mas quando ele passou pela cruz, aquele sangue derramado não nos justificou? Nós somos hoje justificados por quê? Pelo sangue de Jesus na cruz. Valeu a pena? Era o melhor? É isso que eu quero dizer, querido. Confiar em Deus. Eu não preciso estar apegado a coisas que eu posso ver. A fé, aliás, como nós já lemos, eu não preciso ver, eu preciso crer. Por quê? Porque depois que a coisa chega, por que eu vou ter fé? Se a coisa já chegou, já está nas minhas mãos. Então, a fé, ela vem mediante uma confiança sobrenatural num Deus vivo. Amém, querido? Olha só o que diz, como eu já li aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, querido, em toda a Bíblia, a confiança a Deus não está ligada nas minhas vontades e nem na sua, mas na plena obediência e confiança daqueles que confiam num Deus que prega, confia e vivem daquela fé, de uma fé que não se pode agarrar, mas pode se sentir. O Espírito de Deus, quando habita em nós, ele dispensa qualquer forma de apresentação física, qualquer forma de apresentação visual, porque é do nosso interior que vai dizer quem somos, e é nas nossas atitudes e nos nossos frutos que vai dizer em quem confiamos plenamente. Portanto, se você confia plenamente em Deus, não fique repetindo, fale uma vez só, Ele te responderá. Aceite o que Ele vai falar para você, que certamente será o melhor, porque diz, todas as coisas, não é alguma não, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, saiba entender que Deus, Ele é galardoador de todas as bênçãos na nossa vida, e que Ele é o mesmo ontem e hoje será eternamente. E na Bíblia Sagrada tem N pessoas, várias pessoas, que através da fé e de um comprometimento nunca saíram derrotadas. Graça e paz, beijo no seu coração, e não se esqueça, Deus é o Deus que continua interagindo por mim e por você, e que no momento certo, Ele entra com providência. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, o pensamento de Deus não é o meu pensamento, os pensamentos do Senhor são mais altos do que o meu, e o pensamento dele, o tempo dele, melhor dizendo, é um tempo cronos, é um tempo, aliás, kairos. O nosso tempo é um tempo cronos, é um tempo cronológico. O tempo de Deus é um tempo kairos. Ele não
não precisa dar satisfação ao homem. O que ele precisa é adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E automaticamente estaremos debaixo do refúgio, estaremos debaixo das suas asas. E no tempo certo, ele nos recompensará. Graça e paz, fique com Deus e continue crendo num Deus que sempre, embora nós não sejamos sempre, Ele sempre é fiel e Ele sempre chega na hora certa para fazer a diferença na minha e na sua vida. Graça e paz, beijo no seu coração, fique com Deus.